Fala, guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X. No vídeo de hoje vamos ter a terceira review de Saint Seiya Next Dimension, a continuação direta da saga de Hades. Fique até o final do vídeo que eu vou responder algumas dúvidas que vocês comentaram nos vídeos anteriores. Quero agradecer a ajuda do Márcio que fez algumas ilustrações e falamos demais e sem mais enrolações, bora pro vídeo! Doki e Xion são jogados no chão pela enorme força do Juiz do Inferno. O que foi? Será que só com o ataque vocês não conseguem mais ficar de pé? Se não podem se levantar, então eu vou dar uma ajudinha. Os dois dourados começam a levitar. Seus corpos se mexiam involuntariamente. Estão sendo manipulados pelos meus fios invisíveis como se fossem bonecos sem vida. Com um só dedo, eu posso controlar seus corpos como eu quiser. O resultado será definido pela vontade do grande grifo. Vermeer começa a quebrar o braço de Doku. Em meio às dores de seu amigo, Xion se preocupa. Ares, em seu lugar eu me preocuparia menos com os outros, porque agora é a sua vez. O pescoço de Xion começa a ser quebrado. O que aconteceria se eu quebrasse seu pescoço? Vejamos. Tema tenta atacar Vermeer, porém nada acontece. Os dois dourados mandam o Tema parar. Ele não era páreo para aquele adversário. Com um só ataque, Vermeer podia o matar. Tema não escuta e começa a desferir uma onda de golpes consecutivos. O que pensa que está fazendo? Seus golpes nem mesmo se comparam com uma picada de mosquito. Se é assim que você quer, então... Com apenas um dedo, o juiz para o ataque de Pégaso. De repente, Tema começa a flutuar. Era tarde demais. Agora, ele também estava sob o controle da marionete cósmica. Com apenas um gesto, ele começa a quebrar o pescoço dos três ao mesmo tempo. Espere! Vermeer para. Os três sentem um cosmo. Será de um cavaleiro? Será um aliado? Não. É diferente. Isso é uma Sapori. Esse cara é um espectro. Garuda, a estrela celeste do heroísmo. Os três entram em desespero. Outro juiz do inferno tinha aparecido no local. Vermeer pergunta por que ele o deteve. Garuda responde que a senhora Pandora estava requerendo sua presença. Nesse instante, os três sentiam que aquela voz era familiar. Se não for incômodo, eu tomo conta desses três. Tema reconhece. O juiz Garuda do heroísmo, na verdade, era seu mestre Suikyo. Foi essa vez que eu encontrei com Alone, a noite dessa terrível tempestade de neve, há alguns anos atrás. O jovem Tema, em meio a uma tempestade de neve, avista uma pequena cabana onde poderia se abrigar. Entrando no lugar, ele se depara com um garoto. Em volta desse garoto, uma luz divina rodeava sua alma pura. A história de uma triste batalha de amigos, o imperador do mundo inferior e o Pégaso começa aqui. O jovem Tema diz: aquele é um garoto dos deuses? O pequeno Alone pergunta se aconteceu alguma coisa. Tema responde que não era nada, seu corpo estava congelando no frio. Alone diz para ele se aquecer à vontade, tinha fogo suficiente para isso. Tema diz que já era algo, mas era muito pouco fogo. Alone responde que tinha acabado de chegar ali e tinha usado tudo que tinha para acender o fogo. Tema grita que, se continuar assim, ele vai morrer até o amanhecer. Alone pede desculpas e, vendo a situação de Tema, ele pega suas ferramentas de pintura e taca no fogo para aumentá-lo. Tema pergunta se eram objetos de pintura. Alone responde que sim. A cidade que ele vai estudar pintura se localiza em Florença. Tema fala que então ele é um pintor e mesmo assim queimava suas ferramentas de pintura? Ele tinha ouvido dizer que as ferramentas de pintura para um pintor eram como sua própria vida. Alone, com um sorriso, diz para ele não se preocupar, já que tinha valido a pena para aumentar o fogo. Os dois se apresentam, com Alone dizendo que não tem nenhum parente e nem havia conhecido seus pais. Tema diz o mesmo, e ainda fala que também o chamam de Pégaso. Alone fica admirado de Tema cuidar de si mesmo. Ele diz que naquela região havia muitos ladrões, logo, ele devia ser muito valente. Se passou algum tempo, Alone acorda, e Tema e seus objetos de pintura haviam sumido. Tema havia fugido.
Na verdade, ele era um dos ladrões da região. Ele vê um amuleto nas coisas do Alone e diz que poderia vender aquilo por alguma coisa. Porém, ele pensa que se não sair dali logo, irá morrer ao amanhecer. Contudo, Tema dá de cara com um estranho. Voltando ao Alone, o jovem pensa que Tema havia sido sequestrado por ladrões. De repente, o homem misterioso aparece segurando Tema e o jogando no chão. Ele diz que foi dada a ordem que se algum ladrão fosse pego, deveria se aplicar a pena de morte imediatamente. Ele devolve as coisas do jovem, que agradece dizendo que aquele amuleto era muito especial para ele. O estranho diz que agora irá matar aquele bandido. Porém, Alone grita que aquilo era um erro, que Tema não era esse tipo de pessoa. Ele diz que foi ele que deu os objetos a Tema, o que admira tanto Tema quanto o estranho. Alone continua implorando para ele não matar o Tema, e pegando o garoto, o homem misterioso diz que Tema deve muito àquele jovem. Por isso, deveria cuidar dele o resto de sua vida. Isso é o que é a amizade entre homens. Ele bota os dois no colo, e os três se abraçando fortemente, mantêm o calor, já que não tinha mais fogo. O homem misterioso pergunta a Tema se está se aquecendo, e o garoto responde que sim. Esse é o calor humano, o calor das pessoas. A gente se sente realmente vivo quando sente o calor de outra pessoa. Dessa maneira, se evita as más intenções. Entendeu? Tema. Chorando, Tema diz que entendeu, e Alone pergunta seu nome. O homem responde que se chama Suikyo. Suikyo de taça. Voltando ao presente, os três ficam admirados daquele ser o Suikyo. Tema pergunta, desde aquele dia, ele havia o ensinado a ser um homem justo. Então, por que, mestre? Meu senhor Hades purificará este mundo profanado. Ele é o maior dos deuses, cavaleiros idiotas de Atena. Eu, Suikyo, a estrela celeste do heroísmo, agora darei o golpe final. O que foi, Suikyo? Por que não termina com isso? Maldito seja, Grifo! Vai embora! O espectro de Garuda diz que a senhora Pandora não é paciente. Está tarde e uma catástrofe pode acontecer. No entanto, Vermeer se nega a sair dali até ver Suikyo acabar com aqueles três. Suikyo diz para não duvidar dele. Agora, ele é um juiz do inferno, Suikyo de Garuda. Mas Vermeer fala que não pode confiar em alguém que já foi um cavaleiro de Atena. Para provar sua lealdade, Suikyo se prepara para decapitar Tema, seu antigo discípulo. Doke e Shion, totalmente impotentes, pedem para ele parar, mas era tarde. Suikyo já partia para matar seu antigo pupilo. Nesse momento surge um mensageiro. Ele diz que o Imperador Hades já sentou no seu trono e requer a presença dos dois em seu castelo. Vermeer diz que ele que espere. No entanto, o mensageiro diz que é impossível, pois é uma ordem direta da Senhora Pandora. Nesse caso, eles não têm opção. De qualquer forma, aqueles três iriam morrer com a barreira. Vermeer fala para eles irem logo ao castelo de Hades. Suikyo golpeia Tema, e o triste discípulo clama por seu mestre, com o juiz indo embora. Restando apenas o soldado esqueleto, ele se prepara para arrancar a cabeça dos três e oferecer como oferenda para a Senhora Pandora. Quando estava prestes a cortar a cabeça do Tema, o cavalo Pégaso aparece no local, impedindo o esqueleto com seu barril de carga que arrebenta no chão. O cavalo Pégaso, com sua incrível força, dá um coice derrotando o soldado esqueleto. Doke e Shion percebem que a barreira de Hades não afeta animais, porém, eles estavam muito feridos, mas ao olhar bem, eles percebem ali a armadura de taça. Algum tempo depois, Tema acorda. Os dois dourados dizem para ele não se preocupar. Eles não estavam mais na barreira de Hades. Tema, confuso, pergunta como eles conseguiram escapar. Os dois respondem que encheram a armadura de taça com a água do rio e beberam. Dizem que a armadura de taça foi inspirada na taça que Atena saciava sua sede no campo de batalha. Agora há pouco, ao encher a taça de água, o poder sagrado que jaz na água é capaz de curar todas as feridas. Graças a isso, eles conseguiram recuperar sua força física e trazer ele até aqui. Porém, eles dizem que Tema deve agradecer ao seu cavalo Pégaso, porque ele que trouxe a armadura até ali. Doku diz que é bom ele beber logo. No entanto, ao mesmo tempo questiona por que Suikyo confiaria a Tema as armaduras de Pégaso e Taça. Eu, na realidade, nunca imaginei que meu mestre nos traísse dessa forma. Os olhos de meu mestre eram olhos da justiça pura. Nesse momento, Tema se surpreende. Ele diz que alguém acabou de se refletir na taça.
Doku pergunta, não seria você? E Tenma responde, não, parece comigo, mas não sou eu. Shon revela que já ouviu falar disso. A água da armadura de taça reflete o futuro das pessoas. Doku, curioso, dá uma espiada, achando que irá ser um grande homem no futuro. Porém, ele se assusta. Ele se vê velho e cheio de rugas no futuro. Shon dá uma olhada e vê a si mesmo como grande mestre. No entanto, Shon diz que não irá revelar o que viu, pois tem medo de falar a respeito. Tenma se pergunta, afinal, quem era aquele garoto? A imagem de Seiya numa cadeira de rodas é refletida. Afinal, o que será que isso significará em Next Dimension? Continua no próximo episódio. Guerreiros, eu vou separar essa pequena parte do vídeo pra falar algumas dúvidas que vocês deixaram nos vídeos anteriores. Mas se vocês querem uma explicação muito melhor, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo sobre Next Dimension. O que é, qual foi o propósito de ter sido criado, tudo eu falo nesse vídeo aqui em cima do card. Então é melhor vocês conferirem. Primeiro, por que algumas coisas de The Lost Canvas parecem com Next Dimension? Isso é óbvio, é porque Next Dimension é o futuro verdadeiro. O The Lost Canvas é um futuro alternativo. Toda a premissa de The Lost Canvas foi feita por Kurumada. O roteiro foi feito pela Shiori. Então, por isso que vocês vão ver algumas semelhanças, como os protagonistas se chamarem Tenma e Alone e por aí vai. Alguns de vocês perguntaram por que eles estavam nos Campos Elíseos, como eles foram pra lá. Gente, aquele é só um jardim de mesmo nome que os Campos Elíseos. Só isso. Na verdade, aquele jardim fica perto do Castelo de Hades. Tem o mesmo nome, é parecido, mas não é o mesmo. O fato dos Juízes do Inferno não terem o mesmo nome é porque foi a Shiori que escolheu pra The Lost Canvas que toda vez eles têm o mesmo nome. Mas o Kurumada nunca criou esse conceito. Os juízes vão ter um nome diferente, assim como todos os espectros. Por isso que é Vermeer e não Minos. Entenderam? E pra fechar, Next Dimension é a continuação direta da saga de Hades. Sabem a saga de Hades? É a continuação direta. Apesar de estar sendo mostrado o passado, também vai ser mostrado o futuro. Eles vão se mesclar. Então, fiquem no aguardo. Então é isso, guerreiros, espero que tenham gostado e mais uma vez, gente, eu peço pra vocês, por favor, se vocês gostaram, compartilhem no Facebook, no WhatsApp, em fóruns, onde vocês quiserem, isso vai ajudar demais. Deem like, o like vai dizer pro YouTube que vocês estão gostando do vídeo e vai recomendar pra mais pessoas. Recomenda pro seu amigo, porque essa série tem que continuar, eu tô amando fazer, porém ela dá muito trabalho, ela consome quase toda a minha semana só pra ser feita, além do Márcio que me ajuda, entre outras coisas. Então, pra ela continuar, eu preciso da ajuda de vocês, porque eu tô fazendo ela mais por amor, porque por outra coisa. Porque ela não pega tanta view assim e dá muito mais trabalho. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu! Enfrentar Hades em uma batalha. Dar um fim à batalha? Muito bem, agora, senhores, faremos um sorteio para saber quem vai lutar contra quem.